Muito obrigada, ministro. Então, o senhor diz que precisa responder agora, mas sabemos que os iranianos são conhecidos por seus talentos em negociações, diplomacia e comércio. Quais seriam as condições, após a resposta, para que o Irã volte à mesa de negociações, talvez até com os Estados Unidos? E a Turquia tem oferecido que Ankara possa mediar unilateralmente entre Turquia, EU e Irã. Qual seria a sua resposta a isso? Obrigado. E novamente estávamos no meio de conversas e negociações com os europeus. Isso aconteceu há apenas 2 dias em Genebra, quando desta vez os americanos decidiram acabar com tudo. Portanto, não foi o Irã, mas sim os Estados Unidos que traíram a diplomacia. Eles traíram as negociações quando, no meio das negociações em andamento conosco, deram sinal verde para os israelenses, se não os instruíram diretamente para atacar as instalações nucleares do Irã, o que foi uma clara e inaceitável violação dos acordos estabelecidos. Os Estados Unidos demonstraram claramente que não possuem respeito pela Carta das Nações Unidas, um documento fundamental que estabelece os princípios da paz e segurança internacionais. Além disso, eles não demonstram consideração alguma pelo direito internacional, que é a base para a convivência harmoniosa entre as nações. Mais ainda, os Estados Unidos não respeitam nenhuma lei internacional relacionada à gestão global do mundo e ao enfrentamento dos complexos desafios globais que a humanidade enfrenta atualmente. Não há nenhuma linha vermelha que eles não tenham cruzado. E a última, e a mais perigosa, aconteceu apenas na noite passada, quando eles ultrapassaram uma linha vermelha muito grande ao atacar as instalações nucleares. Eu realmente não sei agora quanto espaço verdadeiramente resta para a diplomacia. Agora, neste momento, estamos calculando os danos. E como eu disse anteriormente, os danos não são apenas para as nossas instalações nucleares. Os danos são, de fato, para a própria Carta das Nações Unidas, o que é extremamente grave. Não foram apenas as instalações do Irã que foram bombardeadas, foi também a Carta das Nações Unidas. Também foi o regime de não proliferação e o TNP, que foram bombardeados ontem à noite pelos americanos de forma direta. E foi o Estado de Direito e o direito internacional que foram atacados de maneira flagrante e inaceitável. Então, agora, precisamos ver quanto espaço resta para a diplomacia e nós vamos decidir. Gostaria de passar agora a palavra para a TRT World. Senhor ministro, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que o Irã deve fazer a paz, caso contrário, os próximos ataques, segundo ele, seriam muito maiores e mais fáceis. Então, como Teherã está respondendo a essas ameaças de Washington? Obrigado. Acho que não cabe ao Irã, de fato, responder a isso. Toda a comunidade internacional, sem exceção, deveria responder a uma ameaça tão clara e evidente contra a Carta das Nações Unidas. O Irã não fez nada de errado. Nós realmente não conseguimos entender ou aceitar por que a nação do Irã deveria ser atacada ou alvo de agressão por uma acusação completamente falsa e infundada de que o Irã está buscando desenvolver armas nucleares. Já faz mais de 20 longos anos que estamos tentando provar que nosso programa nuclear pacífico é, de fato, totalmente pacífico e continuará sendo sempre pacífico. Negociamos por um período muito longo com o chamado P5 Base 1 e finalmente chegamos a um acordo abrangente que o mundo inteiro celebrou como uma grande conquista da diplomacia internacional. E então foram os Estados Unidos que unilateralmente se retiraram desse importante acordo, reimpuseram suas sanções econômicas e retomaram suas ameaças. Novamente estávamos negociando com a mesma administração. Então, de repente, eles decidiram nos atacar. Primeiro pelos israelenses e depois por eles mesmos. E agora estão nos ameaçando com mais ataques, de forma contínua. Portanto, não cabe ao Irã, mas sim à comunidade internacional, de fato, condenar isso e também impedir isso. Caso contrário, não restará absolutamente nada para o direito internacional, o que seria um grande problema pela segurança
em um nível global e mundial de forma abrangente. O Conselho de Segurança deve cumprir seu papel, deve assumir sua responsabilidade para prevenir, condenar e prevenir esse tipo de ameaça. Certamente defenderemos nossos interesses. Certamente defenderemos nossos interesses, nossa integridade territorial, soberania e nosso povo. E estou muito feliz que nosso povo agora compreende plenamente a injustiça que estão cometendo contra o povo iraniano. Nós permanecemos firmes contra qualquer agressão. A seguir, CNN Turk. Senhor ministro, como o senhor avalia a postura do Ocidente em relação aos massacres de Israel? Ninguém parece mencionar as supostas armas nucleares ilegais de Israel. Chanceler alemão disse que Israel está fazendo o trabalho sujo por nós. Qual é a sua resposta? Obrigado. Bem, o que eu deveria dizer? Você já disse tudo, que o Irã está sob ataque de uma superpotência armada nuclearmente, e um regime armado com armas nucleares. E o Irã, como você sabe, é um país sem armas nucleares. Isso certamente deveria ser veementemente condenado. Caso contrário, todo o regime de não proliferação nuclear seria completamente minado e derrotado. O Irã é um membro comprometido do Tratado de Não Proliferação, mas o TNP não é capaz de nos proteger adequadamente. Então, por que um país como o Irã ou outros países que têm interesse em possuir energia nuclear pacífica deveriam confiar no TNP para suas atividades pacíficas? É muito lamentável que Israel esteja fazendo, como o próprio chanceler alemão chamou, um trabalho sujo e realmente deplorável. E, aliás, eles apoiaram abertamente esse trabalho sujo e inaceitável. É uma vergonha. Eles sabem que Israel está fazendo um trabalho sujo e eles apoiam isso e dão a Israel todo o direito de fazê-lo e chamam isso de se defender. É realmente uma pena. Então, que emoções você sentiu hoje? Perdão? Você disse emoções? Bem, eu não estou em posição de revelar o que vamos fazer em resposta ao que os americanos fizeram ontem à noite. Acabei de falar sobre o fato de que o TNP falhou em proteger o Irã e seu programa nuclear pacífico. Isso é um desafio sério. Em seguida, gostaríamos de receber uma pergunta da IRIB, por favor. IRIB, se eu puder receber uma pergunta da IRIB. Sou de um jornal turco e também represento a Net News Agency. Foi indicado que a China está apoiando o Irã. Como você avalia o poder dela em relação aos Ewadil e a Israel? E podemos saber suas expectativas sobre as relações com a Federação Russa? Desculpe. Bem, houve um problema com a tradução, ou acho que com o aparelho, e ele não está funcionando direito. Eu entendi a última parte da sua pergunta. Bem, vou para Moscou esta tarde e tenho uma reunião com o presidente Putin amanhã de manhã. A Rússia é uma nação amiga do Irã e nós temos uma parceria estratégica de longa data e mutuamente benéfica.
Por isso, sempre consultamos um ao outro de forma regular e coordenamos cuidadosamente nossas posições em diversas questões de interesse comum. A Rússia tem sido parte e participante do JCPOA, então eles sempre foram parte das negociações nucleares. E mesmo nos últimos 2, 3 meses em que estávamos negociando com os Estados Unidos, nós sempre informamos nossos amigos russos sobre as últimas, sobre qualquer progresso ou falta de progresso em nossas conversas. A Rússia também é um membro permanente do Conselho de Segurança e sabemos que eles estavam tentando, junto com a China, apresentar uma resolução ao Conselho de Segurança para a cessação das hostilidades. Obviamente, agora a situação atual mudou consideravelmente e terei uma discussão aprofundada com eles sobre como exatamente devemos proceder daqui para frente. A última e importante pergunta da Iribe, para finalizar. Senhor ministro, muito obrigado por fazer isso. Eu venho da Bloomberg HD. O senhor disse: ataques a instalações nucleares são uma linha vermelha e que está calculando sua resposta. Então, aqui vai a pergunta. Quais são as opções? O senhor pretende retaliar em bases do Israel na região? Ou está considerando fechar o Estreito de Hormuz? E mais uma pergunta também. 2 vezes, enquanto o senhor estava na mesa de negociações, a Israel e os EUA atacaram seu território. Então, o senhor ainda mantém o mesmo nível de confiança na diplomacia ocidental? Obrigado. Há uma variedade de opções disponíveis para nós e é isso mesmo. Nunca confiamos nos países ocidentais quando negociamos com eles, e agora há ainda mais motivos para não confiarmos neles de forma alguma. Claro, o caminho da diplomacia deve sempre permanecer aberto, mas, como eu disse, não estamos em uma situação agora para decidir como retomar a diplomacia e com quem. Então, vamos esperar primeiro pela nossa resposta, por enquanto, no momento. E quando a agressão terminar, decidiremos como retomar a diplomacia novamente. Agora passamos para a NTV. Senhor ministro, obrigado. Eu só gostaria de fazer uma pergunta rápida. Você teve muitos diálogos com o senhor Steve Witkoff, então representante dos Yonhwa, durante as negociações. Ele te ligou depois do ataque? Com quem você conversou? Você conversou com algum país ocidental ou com os Estados Unidos? Eles te ligaram? Obrigado. Bem, minhas conversas com o Sr. Witkoff foram indiretas, através do ministro das Relações Exteriores de Omã, como intermediário, a quem sou muito grato. E quando as conversas foram interrompidas por causa da agressão dos IWA, ainda estamos recebendo mensagens dos americanos por meio de diferentes canais, especialmente Omã, e há também outros que estão repassando as mensagens dos Estados Unidos para nós e, se necessário, nós as transmitimos, respondemos a essas mensagens por meio de intermediários. Bem, muito obrigado a todos. Acho que terminamos. Então... Sim, chegamos ao fim desta coletiva de imprensa. Gostaríamos de agradecer ao ministro das Relações Exteriores por realizar esta coletiva após os últimos acontecimentos em seu país, o Irã, e na região mais ampla do Oriente Médio. Muito obrigado. Obrigado a todos. De fato, muito obrigado.